Como gerir seu tempo para vencer em 2025? Primeira pergunta que tem que ser feita é a seguinte: é importante saber gerir o seu tempo? A resposta é sim. E por quê? Você pode ter inúmeros recursos, livros, apostilas, cursos, mentorias, mas se você não tiver tempo para acessar esse conhecimento, de nada vale. É como se fosse uma moeda de ouro jogada lá no fundo do oceano. E o que acontece é que a gente vê muitas pessoas achando que o problema está na falta de recursos, mas não. Está na falta de habilidade de gerir o tempo para poder acessar esses recursos. Esta época que nós estamos vivendo hoje, com certeza, é o momento mais abundante de recursos, de conhecimento. Em contrapartida, essa avalanche de informações às vezes faz com que as pessoas não consigam administrar o seu tempo pela ânsia de querer ver tudo. E esta aula é exatamente para te mostrar como você consegue administrar o seu tempo nesse dia a dia em que cada vez mais o tempo se torna escasso. Primeira distinção que a gente tem que fazer é a seguinte: diferenciar as coisas urgentes das coisas importantes. As coisas urgentes são aquelas que exigem a nossa atenção imediata. Elas te pressionam para que seja realizada uma providência agora. Por exemplo, preparar uma refeição, ir ao supermercado, ajudar um filho pequeno, ir trabalhar, colocar combustível no veículo. Todas essas são atividades que, se você não as fizer, haverá consequências imediatas. E é por isso que elas são as atividades chamadas urgentes. Elas aparecem na tua frente e já fazem com que você entre em ação. Do outro lado, existem as atividades importantes. Essas não te pressionam tanto para realizar uma ação. Elas exigem mais iniciativa da sua parte para elas serem realizadas. Exemplos: estudar, fazer atividade física, ler bons livros, cultivar bons relacionamentos. Feita essa primeira distinção, nós podemos separar as atividades que nós temos no dia a dia em 4 blocos. O bloco 1 são das atividades urgentes e importantes. Por exemplo, socorrer um filho doente, tarefas inesperadas do trabalho. São todas atividades que precisam ser realizadas agora e são importantes. Entretanto, as consequências de você só realizar esses tipos de atividades é que você entra naquele modo de só apagar incêndio. E isso, em médio e longo prazo, vai te trazer estresse e esgotamento. O segundo bloco são das atividades importantes e não urgentes. Dentre elas estão o estudo, a atividade física, o planejamento de vida, o planejamento financeiro. Essas atividades são as que vão te dar resultado de longo prazo. E quando você consegue inserir essas atividades do bloco 2 no seu dia a dia, você acaba diminuindo as atividades do bloco 1, que são as urgentes e importantes. Um exemplo disso: quando você cuida da sua alimentação, no longo prazo, a chance de você ter uma doença e ter que ir para o hospital às pressas diminui. Se você estuda com planejamento para um concurso público, a chance de sair um edital e você ter que comprar um cursinho às pressas e começar a estudar de forma desorganizada também diminui. Se você faz um planejamento financeiro, as chances de você ter imprevistos para ter que fazer empréstimos também caem. As atividades do bloco 3 são as atividades urgentes e não importantes. Por exemplo, ficar rolando a tela do celular de forma aleatória, exagerar nas séries de televisão que não tem um bom conteúdo. Essas atividades, elas são do foco de curto prazo, em que você busca apenas o prazer do momento, sem se preocupar se aquele tipo de atividade vai te trazer algo bom em médio e longo prazo. Quando o seu dia a dia possui a maioria das atividades deste bloco 3, a tendência é você ter uma vida improdutiva. As atividades do bloco 4 são as atividades que não são urgentes e também não são importantes, que também vão te levar para uma vida improdutiva, que no futuro, com certeza, você vai se arrepender de dedicar tanto tempo a essas atividades. Então, o segredo de uma vida produtiva, que você se realiza em várias áreas da sua vida, é você se afastar do bloco 3 e 4, que são das atividades não importantes. Além disso, você precisa diminuir as atividades do bloco 1, que são as atividades urgentes e importantes. E como você faz isso? Direcionando mais tempo e energia para as atividades do bloco 2, que são as atividades importantes e não urgentes. Veja aqui que para você focar nas atividades do bloco 2, que são as que vão fazer a diferença na sua vida,
que vão te levar para um próximo nível, isso exige esforço e iniciativa da sua parte. E é por isso que a maioria das pessoas não conseguem ter sucesso nos projetos que elas começam. Muitas vezes elas se dedicam no início a atividades do bloco 2, como estudar, cuidar da saúde, cuidar dos relacionamentos, cuidar da área financeira. Mas aí o tempo passa e ela acaba voltando a atenção dela para as atividades dos outros blocos, dedicando mais tempo a fazer coisas que não são importantes. Então, mapeie as suas atividades. Faça isso olhando para a sua semana, de segunda a domingo. Escreva tudo o que você faz, desde a hora que você acorda até a hora de dormir. E escreva na frente de cada atividade a que bloco pertence cada uma delas. Bloco 1, 2, 3 ou 4. Se você não tiver atividades do bloco 2, ou o tempo que você dedica a elas é muito reduzido, reveja a sua agenda semanal. Então aproveite esse conhecimento para, a partir agora de 2025, você entrar com uma rotina em que você tenha mais atividades do bloco 2. Fazendo isso, ao longo do tempo, você vai ver os resultados na sua vida. Se você gostou dessa aula, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai aproveitar, se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários sua opinião. Ela é muito importante para mim. Beleza? Até a próxima. Valeu!